queridos, em Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Vou ler versos aqui bem conhecidos desse capítulo, o verso 29, 3 versos, 29, 30 e 31. Todos acharam? Bom, assim diz a palavra: ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Peço que deixem aberto aí, queridos. Vamos orar. Senhor amado, fala conosco nesta palavra, que o Senhor possa trazer força, vigor, ânimo e força ao teu povo, que o Senhor venha nos revigorar e a nossa alma seja, sim, incendiada, inflamada pela tua voz, pela tua sabedoria, pela tua graça. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deixa aberto aí, queridos, vou fazer uma interpolação nesse texto. Só antes de fazer isso, hoje eu vou usar algumas citações de um livro que vocês já se depararam um dia num culto lá na igreja. O livro é Imitação de Cristo, do Thomas Kempis. É um dos maiores clássicos da literatura cristã. É um livro pré-reforma, ou seja, tem mais de 500 anos. Eu vou ler aqui com vocês algumas passagens. Se vocês se recordam, os que estavam presentes no culto, é provável que lembram. Eu estava ministrando sobre a questão da língua e citando aquele verso de Tiago 3, em que o apóstolo nos diz que a gente, com a mesma língua, bendiz ao Senhor e com essa mesma língua amaldiçoa uma pessoa que é feita à semelhança de Deus. Então, o ser humano não é qualquer coisa, é algo feito à semelhança de Deus, ele faz esse paralelo. E eu fiz lá nesse culto essa ilustração que a gente ofende uma pessoa sem pensar muito. Agora, ninguém ofende a palavra de Deus, mas o ser humano é a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Aí eu peguei um livro que se parecia muito com a Bíblia, rasguei uma página e falei: olha só, vocês ficam muito incomodados com eu rasgando aqui, fingindo que era a Bíblia e rasgando as folhas. A pessoa até que ficou, várias pessoas com o olho arregalado, só que não era a Bíblia, né? Até falei que não ia perder minha licença de pastor, não era a Bíblia. Mas é interessante, porque o livro que eu estava segurando era a Imitação de Cristo, do Thomas Kempis, e é impressionante como às vezes a gente esquece, né, do valor sagrado do ser humano que está próximo de nós. Bom, fazendo essa introdução, quero ler com vocês de novo esse texto, mas eu quero fazer uma interpolação, queridos, porque aqui está falando muito de cansaço físico, de força física, e muitas vezes no mundo moderno, hoje não é tanto esse o problema, às vezes também é, mas muitas vezes o nosso cansaço é na alma. A gente tem um abatimento, como diz o Salmo 42, na alma. Um desânimo, uma falta de força na parte emocional. Então, eu quero fazer uma interpolação trazendo, né, esse salmo, que obviamente tem o mesmo amparo como temos na parte física, temos também na parte emocional, espiritual da parte de Deus. Então, quero fazer uma interpolação lendo esse texto, trazendo para essa questão do cansaço da alma, do desânimo. Então, leiam aí comigo, eu vou ler aqui fazendo essa mudança. Isaías 40, verso 29, fazendo essa interpolação. Ele fortalece ao desanimado e dá grande vigor ao que está sem vontade. Até os jovens se desanimam e ficam abatidos, e os moços desistem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam o seu ânimo, voam bem alto como águias, correm e não ficam desanimados, andam e não se abatem. Quero falar então que principalmente usando esse termo, desânimo, que desânimo é algo que se abate sobre todos, sobrevém a todos. Para alguns como algo eventual, que acontece muito de vez em quando, para outros
de uma forma mais frequente, né? A questão é, o desânimo sempre prejudica. Ele derruba a nossa produtividade, pode até zerar nossa produtividade, né, dependendo do desânimo, e muitas vezes fustiga a nossa alma, né? Castiga a nossa alma com aquele abatimento muito grande que às vezes a gente nem sabe de onde vem. E freia ou até mesmo interrompe os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planos. Se a gente permitir o desânimo vir e controlar a nossa vida, ele é algo que congela, paralisa tudo. Eu quero trazer isso. Como a gente faz para vencer esse desânimo à luz da palavra de Deus e à luz da fé? Bom, o primeiro ponto, que é uma questão até do senso comum, da sabedoria comum, e você vai ver terapeutas, coaches, receitando esse primeiro ponto, que é a questão de você ter uma rotina, um planejamento, uma rotina que você segue com certa disciplina, com certo compromisso. Porque se o desânimo vem em alguns dias, se você zela por cumprir essa rotina que você estabeleceu, tendo desânimo ou não, você tem a rotina para cumprir, você faz, tendo empolgação ou não. Você zela para cumprir aquele planejamento que você fez. E aí eu venho com a primeira citação do Thomas Kempis, que ele diz, olha que interessante, olha que coisa maravilhosa. O homem bom e piedoso prepara de antemão, dentro de si, aquelas coisas que porá em ação no dia a dia. Então, veja só, ele vai continuar, deixa eu só comentar. O ser humano ele tem que preparar de antemão, é antes. E dentro de si. É muito importante você ir se preparando dentro de você mesmo. Olha, essa semana eu vou ter que fazer X, Y, Z. Eu vou ter que enfrentar tal e qual coisa, tal reunião, tal decisão, tal compromisso. Vou ter que apresentar tal palestra, enfim. Você já se prepara de antemão, claro, e inclusive dentro de si. Você já vai dando palavras de ânimo, olha, se fortaleça, se prepare, tenha calma, fica tranquilo, vai dar tudo certo. É só falar o que você já sabe, o que você preparou, o que você estudou. Você já prepara de antemão dentro de si as coisas que você vai ter que executar. E aí ele continua. As coisas, elas não o conduzem de acordo com as emoções desordenadas, mas ele as ordena em conformidade com e na direção da justa razão. Então, não são as coisas, não são as atividades que, em atropelo, vão conduzindo, levando aquela pessoa, né, pelo pescoço, e ainda mais movido às emoções. Não. É ele que ordena cada uma das atividades e de acordo com a razão, de acordo com o planejamento que ele fez. Então, você está sendo conduzido pelas atividades, carregado pelas circunstâncias, sendo atropelado por elas, ou você as ordena de acordo com o seu planejamento, né? E aí eu trago essa lei, que eu chamei de uma lei, que para mim tem sido muito útil, que Deus, inclusive, tem me ensinado muito através dela, que é a lei do todo dia. Guarde essa expressão, lei do todo dia. O que isso quer dizer? Todo dia você dá um passo na direção do seu objetivo. Todo dia. Então, com desânimo ou não, com empolgação ou não, feliz, animado ou não, todo dia você dá um passo na direção do seu objetivo, seja ele qual for. Claro que aí, saindo, né, com exceção de fim de semana, enfim, dependendo do seu planejamento. Mas todo dia você dá um passo na direção do seu objetivo. Todo dia. É a lei do todo dia, com ânimo ou não. Por exemplo, uma coisa que eu tenho feito já há mais de um ano, se você ler 10 páginas por dia, ou seja, todo dia você ler 10 páginas, você lê um livro todo mês. Olha que maravilha, você lê um livro, ou seja, vai ser 12 livros no ano. Se você ler 10 míseras páginas, sendo todo dia. A questão tem que ser todo dia. Porque se fizer todo dia, são doses muito pequenas. 10 páginas, você lê ali rapidinho, 10 minutos, 15 minutos, 20. 10 minutos, 15, 20, você gasta, né, às vezes, zapeando na internet, lendo qualquer coisa sem importância.
Então, todo o poder do todo dia. Se você lê um capítulo do Novo Testamento por dia, você conclui o Novo Testamento no ano. Tem até feito isso nos grupos do WhatsApp, no YouTube. Um capítulozinho por dia, você lê o Novo Testamento. Ah, eu nunca li o Novo Testamento. Bom, é um capítulo por dia. Se você ler 3 por dia, você termina a Bíblia inteira no ano. Quer ver o poder dessa lei? Poder da lei do todo dia. Imaginem só, suponham comigo Deus vindo até mim dizendo: Rômulo, eu quero que você grave 543 áudios sobre o Evangelho de João. Imagine a situação que eu ficaria. Deus falando comigo: olha, grave 543 estudos de 10 a 12 minutos sobre o Evangelho de João. Meu irmão, eu engoliria seco. Deus, quantos mesmo? 543. Mas da onde que eu vou tirar tanto ensino? O Evangelho de João é riquíssimo, mas 543, não é 43, não, 43 já ia ser muito. É 543. Mas Deus, como é que eu vou fazer isso? Agora, se Deus vem e fala para mim: Romulo, eu quero que você grave um áudio, um só, por dia, sobre o Evangelho de João. Um por dia? Tem a sua dificuldade, claro, ainda mais sendo todo dia. Tem dia que você está mais atarefado, enfim. Mas é execuível, é factível, é tranquilo, né? Um por dia. E com isso, foram gravados 543 estudos sobre o Evangelho de João. Foi disponibilizado no WhatsApp, tem disponibilizado no YouTube. Para vocês verem o poder do todo dia. E da mesma forma, conforme eu gravei, vocês também. Se Deus falar: eu quero que você ouça 543 estudos sobre o Evangelho de João. Deus, onde que eu vou arrumar tempo para isso? Eu não tenho tempo, Deus. É 500, quanto mesmo? 543. Mas e 10 minutos por dia? Um por dia, você consegue? Ah, consigo, Deus, tirar 10 minutos. E aí, ao longo de 1 ano e meio, quase 2 anos, você estuda 543 lições sobre o Evangelho de João. Estão vendo o poder dessa lei do todo dia? Se todo dia você der um passo na direção do seu objetivo, claro, você pode ter mais de um objetivo acadêmico, um objetivo profissional, um objetivo familiar, um objetivo espiritual. Mas aí você não pode desprezar esses pequenos inícios, como diz a palavra de Deus. Às vezes, coisas pequenas parece que não vai contribuir muito. O que é ler 10 páginas? O que é ler um capítulo do Novo Testamento? Mas isso, replicado todo dia, irmão, tem um poder enorme. É aquela ilustração, né, da tartaruga e da lebre. As duas foram disputar uma corrida, né, um conto de fadas antigo. Foram disputar uma corrida, quem ganhou? A lebre saiu em disparada numa velocidade absurda. E estava lá já quase concluindo a corrida quando a tartaruga estava indo nos primeiros 10 passos. Só que a lebre, pô, já vou terminar a corrida, vou aqui descansar, vou ficar aqui tranquilo, vou aqui ficar papeando. E a tartaruga, um passozinho de cada vez, venceu a corrida. Então, é aquela questão do todo dia. Se você der um passo de tartaruga todo dia, você chega muito longe. Só não pode desprezar os pequenos inícios, porque as coisas não começam do tamanho avassalador que depois elas acabam ganhando. Então, imagine se todo dia, com ânimo ou com desânimo, com alegria ou sem muita vontade, você todo dia orar, se todo dia você estudar, se todo dia você fizer seus exercícios, se todo dia você elogiar as pessoas da família, se todo dia você ter um tempo com seus filhos, sua vida vai ser outra. Todo dia. Mas tem que ter esse compromisso de todo dia fazer isso. Como diz o Dietrich Bonhoeffer, a maior liberdade você tem na disciplina. Porque é na disciplina que você vai alcançar os seus projetos, os seus sonhos. Então, a Bíblia fala muito sobre isso. Constância, perseverança. E é isso que vai te levar a lugares longe. Esse é o primeiro ponto, ter uma rotina, ter um planejamento, ter essa constância e aplicar isso todo dia. Segundo ponto, queridos, isso aqui é essencial, é você não dar muito valor às emoções prejudiciais. Não dê valor às emoções prejudiciais. Porque, veja só, o desânimo não é um obstáculo
objetivo. O desânimo é um obstáculo subjetivo. Ou seja, não tem nada, não tem um algo ou um alguém te impedindo de realizar tal coisa. Não tem nada objetivamente te impedindo de realizar aquilo que você precisa realizar, aquilo que você planejou realizar. Não tem nada objetivamente te impedindo. Tanto é que, se alguém te forçar ou você se forçar, você faz. Então, veja que é algo interno, é algo interior à pessoa. É um bloqueio somente mental, emocional. Isso é fácil de se verificar e se verifica todo dia. Por exemplo, uma pessoa pobre, simples, né, um camelô, por exemplo, ele levanta de manhã, estando animado ou não, ele tem que ir trabalhar. Ou uma pessoa muito pobre, porque se ela não for trabalhar, ela não tem o que comer e nem o que dar de comer aos filhos. Aí ela vai ou não vai? Ela vai, estando animada ou não. Veja, então, que o desânimo é algo subjetivo, que tanto ela vai. Se realmente for forçoso, ela vai. Desanimado ou não, com vontade ou não, querendo ou não. Por quê? Porque não há alternativa. Então, isso é algo que a gente precisa aprender a fazer. Não dar alternativa ao desânimo. Não dar atenção a ele. Não dar importância, valor a ele. Estou desanimado? Bom, e daí? Eu preciso do ânimo para fazer? Não. Se eu estiver animado, melhor. Pode ser até mais produtivo. Mas eu não dependo do ânimo para fazer. Então, não dê atenção, não dê importância a isso. O caminho do desânimo não pode ser uma alternativa. Veja, queridos, quantas vezes eu ou o pastor Wagner acordamos domingo pela manhã ou no domingo à tarde estamos desanimados. Porque tem dia que você acorda cansado, ou não está se sentindo tão bem, ou emocionalmente, enfim. Imagine se a gente dependesse de ânimo para ir pregar. Ainda mais fazer uma atividade como essa, que depende, em geral, né, de um empenho até da alma, de ânimo mesmo de você falar. Imagine se a gente, olha, ligar as pessoas todas na igreja, 40, 50 pessoas ou mais, e falar, olha, desculpa, irmãos, hoje eu estou desanimado, hoje eu não vou. Não faz sentido. A gente não pode colocar isso como algo que seja um condutor da nossa vida. E aí eu trago outra citação do Thomas Kempis. Ele diz, não nos deixemos levar excessivamente por nossas emoções desordenadas. Não é isso que tem que nos levar. E sim devemos deixar-nos nos inflamar por um desejo fervoroso de nos tornarmos melhores a cada dia. Então, não são as emoções desordenadas que devem nos guiar, queridos, porque essas emoções que nos abatem com certa frequência podem ser o nosso pior inimigo. Até mesmo pior que o diabo. O diabo muitas vezes vai até usar essas emoções ou estimular essas emoções desordenadas. Mas muitas vezes essas emoções, por estar dentro de nós, podem ser o nosso pior inimigo. Então, se você der ouvidos a essas emoções, você vai se tornar uma vítima. Se você acolher a fraqueza, quando vem a fraqueza, o que você faz? Se você acolher a fraqueza, é um tiro no pé. Você vai se enfraquecer. Quando vem a fraqueza, você não pode acolhê-la, você tem que resistir a ela. Você não pode dar ânimo ao desânimo. Você tem que desanimar o desânimo. Inclusive, esse é o título que eu dei a essa pregação, Desanimando o Desânimo. Você tem que desanimar ele mesmo. A força que o desânimo tem é a força que você dá a ele. Vou até repetir. A força que o desânimo tem é a força que você dá a ele. Porque se o desânimo vem, você não der atenção, não der importância, não estiver nem aí para ele, desanimado, não estou nem aí para isso, ele perde a força dele. Por quê? De novo, porque é algo subjetivo, é algo interno. Não dê ânimo a ele. Se o desânimo diz não à vida, você está acordando, ele diz, olha, vamos dizer não à vida. Você vai dizer não à vida? Não, você tem que dizer não ao desânimo. Se o desânimo censura o seu viver, você tem que censurar o desânimo. Se o desânimo sabota o seu viver, você sabota o desânimo. Você tem que falar para ele, você quer que eu desista? Quer?
Tá bom, então hoje eu vou fazer 2 vezes mais, só porque você está querendo que eu desista. Assim você desestimula o desânimo e desestimula o diabo. E o diabo nem vai... Eu não vou perder meu tempo, porque ele não dá ouvidos ao desânimo. E eu nem vou perder meu tempo, e vai até ser prejudicial ao que eu quero, porque quando eu tento desanimar ele, ele fica indignado e faz 2 vezes mais. Então, eu não vou nem lá perturbar ele, porque vai ser até prejudicial ao que eu quero. Essa é a nossa atitude, queridos. Se veio o desânimo, você quer que eu pare? Vou fazer 2 vezes mais hoje. Aí você desestabiliza o desânimo em vez de dar conforto a ele. Você precisa se defender atacando o desânimo, desanimando o desânimo, tirando os instrumentos, os recursos, as forças que ele tem. Porque veja só, queridos, nós ficamos doentes daquilo que não enfrentamos. Guardem isso. Nós ficamos doentes daquilo que não enfrentamos. Se vem um desânimo, você não enfrenta, você vai ficar doente de desânimo. Se vem depressão, você não enfrenta, você vai ficar doente de depressão. Se vem uma baixa autoestima, você não a enfrenta, você fica doente de baixa autoestima. Se vem covardia, você não enfrenta, você fica doente de covardia. Isso para tudo na vida. Pânico, angústia, ansiedade, desespero. Se você não enfrenta uma emoção desordenada, uma emoção adoecida, você fica doente. Você fica doente de tudo que você não enfrenta. Então, veja, queridos, muito da nossa vida é determinado pelo aquilo ao que nós damos ouvido. Se você der ouvido ao desânimo, se você se entregar a ele, se você assentir a ele, você vai ter problemas. Se você resistir, se você enfrentar, lutar e ignorar, você está no caminho certo. E é um teste simples que você deve fazer. Vem o desânimo. Se pergunte: é palavra de Deus para mim? Isso é palavra de Deus? É o que Deus me diria? Não? Então eu ignoro. Por que eu vou pautar a minha vida, conduzir a minha vida e guiar a minha vida por algo que não é palavra de Deus? Pelo contrário, é contra a palavra de Deus. Isso quando não for uma palavra vinda das trevas. Porque você acha que o diabo vai vir para te animar ou vai vir para te desanimar? Ele só vai te animar quando for uma tentação, um pecado. No mais, meu irmão, em relação a viver, em relação a ter tempo com seus filhos, em relação a elogiar, a trabalhar, tudo isso ele vai te desanimar. Então, é a palavra de Deus? Não é? Esquece, ignore. Outra citação do Thomas Kempis: sábio é quem faz a vontade de Deus e abre mão da sua própria vontade. Muitas vezes, no desânimo, a nossa vontade é realmente ficar quieto. Largar, chutar o balde, falar: olha, não quero saber de mais nada, não vou fazer nada, vou ficar aqui na improdutividade, postergando as coisas, acumulando, só vai dar problema. Faça a vontade de Deus. Se pergunte: qual é a vontade de Deus para mim nesse dia? Eu ficar aqui desestimulado, desanimado, desencorajado, sem fazer nada, hoje não quero saber. Qual que é a vontade dele? Veja só, vamos trazer um exemplo pessoal aqui. Chega o fim de semana, às vezes eu estou cansado do trabalho. Cansado de realizar diversas tarefas. E aí chegam as crianças, claro, fim de semana, o que elas vão pedir? Papai, eu quero ir para a piscina. Então a pergunta, queridos, nesse momento, às vezes eu estou morto, a pergunta é: estou animado? Essa pergunta que a gente tem que fazer? Não, né, queridos? Acho que a principal pergunta é: qual é o melhor caminho? O que vai gerar o maior bem? Ou, você pode traduzir dessa forma espiritual: qual é a vontade de Deus? Pense. Pense. Olha, é muito simples, você analisa. Se eu for, eu vou acabar me divertindo, vou alegrar os meus filhos, vou cuidar dos meus, vou tirar ele dos eletrônicos, que tem essa tristeza hoje,
e vão ter um tempo em família. E se eu não for, meus filhos vão ficar nos eletrônicos, eu vou ficar aqui deitado, só assistindo, às vezes, coisas sem muita importância na TV, e vou perder tempo que eu poderia ter com os meus filhos. Então, até, logicamente, você pare, por que eu vou dar razão ao desânimo? Não. A nossa vida, que está passando diante dos nossos olhos. E a gente vai desperdiçar isso? Veja, se você buscar motivos para desistir, seja do projeto que você tiver, se você buscar motivos para desistir, meu irmão, você vai achar um caminhão de motivos. Motivo para desistir não falta. Não é questão de argumentar, que não falta motivo para desistir. Eu nem vou entrar nessa seara, porque é uma seara que não tem como vencer. Motivos para desistir tem aos montes. Aos montes. Por isso que Jesus diz, quem busca, acha. Você vai achar. Se você buscar, você vai achar. Assim também, como se você buscar motivos para perseverar, para continuar, para ir à luta, você vai achar. Essa frase de Jesus, quem busca, acha, é uma frase de duas vias. Se você buscar caminhos bons, se você buscar soluções, se você buscar ânimo, você vai encontrar. Mas se você buscar caminhos ruins, formas e motivos para desistir, você vai achar também. É questão de o que você quer seguir. Qual é a vontade de Deus? Se entregar ao desânimo ou enfrentá-lo? Ser derrotado pelo desânimo ou vencer a ele? E aí, de novo, quem é o Senhor da sua vida? É o desânimo? Acordei desanimado. Bom, ele é o Senhor da sua vida, se é o Senhor da sua vida, então obedeça ao seu Senhor. Se ele não é o Senhor da sua vida, você não deve obedecer a ele. Você obedece ao seu Senhor. Quem é o Senhor da sua vida? Obedeça ao seu Senhor. Então, queridos, dizer sim ao desânimo é dizer um não a Deus. Deus tem que ser o seu ânimo, independente de como você acordou, das circunstâncias, independente do que é que seja. Essa é a nossa fé. Deus tem que ser o Senhor da nossa vida e ele tem que ser o motivo do nosso ânimo. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, o Senhor tem que ser o motivo do nosso ânimo. A nossa vida tem que estar acima das emoções desordenadas. Nós não podemos ser regulados por isso. Irmãos, se você for controlado pelas suas emoções desordenadas, você vai ter muito problema. Inclusive, isso em livros antigos é o que você mais vê, eles falando das paixões desordenadas, das emoções desordenadas. Como as pessoas, muitas vezes, são levadas por isso e se perdem. Outra citação. Se nós não vencermos nas coisas pequenas e fáceis, como seremos colocados nas grandes e difíceis? Que é o que Jesus diz, né? Se você não for fiel no pouco, como é que você vai ser fiel no muito? Se você não é fiel em enfrentar uma coisa subjetiva e pequena, de certa forma pequena, que é o desânimo, como é que você vai ser colocado em coisas elevadas, realmente em obstáculos objetivos e grandes? Não, irmão, não dê valor às emoções desordenadas. Sua vida não deve ser guiada por isso. E o terceiro ponto, esse é o último, é a questão de fé. O justo vive pela fé. Uma frase que eu tenho repetido constantemente, que é citada no Antigo Testamento, lá no livro de Abacuque, repetida no Novo Testamento pelo menos 3 vezes diretamente, o justo viverá pela fé. É isso que tem que ser guiado, deve guiar a sua vida. Se eu comentei que a nossa vida não pode ser guiada pelas emoções desordenadas, pelo desânimo, o que então deve guiar a nossa vida? Então, um ponto tem a ver com o outro. Um é, não deixe ser guiado pelas emoções desordenadas. O que deve guiar, então? A fé. Veja só. Hoje eu acordei muito desanimado. Bom, eu não vivo baseado no ânimo. O justo vive pela fé. Então, para quem vive pela fé, irmãos, acordar desanimado não faz a menor diferença.
Porque eu não vivo baseado no meu ânimo. Eu vivo baseado na fé. Olha o poder disso. Olha o poder disso. A pessoa não vive ao sabor do vento. Não vive sendo jogado, como diz o apóstolo Tiago, jogado de um lado pelo outro. Não, eu vivo pela fé. E aí uma citação do Thomas Kempis, muito a ver com isso que falamos agora. Que maior combate pode haver do que o de quem se esforça para vencer a si mesmo? Que maior combate que esse? De quem se esforça para vencer a si mesmo. Devemos nos esforçar para conquistar a nós mesmos e nos fortalecer diariamente. O justo vive pela fé. Tem até um livro relativo a isso, mas não é um livro espiritual, né? A mente vencendo o humor. É isso. A sua mente, a sua razão, o seu planejamento, o seu objetivo tem que vencer o seu humor. Ah, estou mal-humorado, estou desanimado, estou assim, estou assado. Não, meu irmão, é a mente, é a razão, é o planejamento, é o seu objetivo que tem que vencer esse humor. Porque senão você está perdido. E, como eu falei, os livros cristãos antigamente falavam muito sobre isso. Não nos deixarmos ser guiados por emoções adoecidas, e sim pela fé. E é o que Jesus disse. Ele diz, tem de bom ânimo. Então, veja, tem de bom ânimo. Isso está partindo de quem? Está partindo da pessoa. É você que tem que ter bom ânimo. Você tem que ter essa atitude. Eu vou me animar. É você se anima. Você toma essa escolha de se animar em Deus, mas partindo de você. Eu vou me alegrar em Deus. Eu vou buscar força nele. Eu vou me fortalecer. Eu vou receber em mim tudo que Isaías 40 promete. Ele promete, Deus promete revigorar o cansado. Ele promete dar força a quem não tem nenhum vigor. Se ele promete isso, eu vou acolher isso pela fé e eu vou dar um passo e outro passo nessa direção, porque eu sei que ele vai me fortalecer. Eu sei, como eu disse, eu e o pastor Vai, às vezes, acordamos ou estamos numa situação que não estamos animados para pregar. Mas a gente vai dar razão a isso? Não, a gente vem pronto. A gente faz essa força para vencermos a nós mesmos, e aí vem a força que vem de Deus. Se você crê, não, Deus vai me dar força. Deus vai revigorar o cansado. E aí vem a força que vem dele. Porque a gente fala, queridos, tudo posso naquele que me fortalece. Você crê ou não crê nisso? Se você crê, então está resolvido o problema. Estou desanimado. Ah, tudo bem, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. A palavra de Deus fala o tempo todo de um Deus que fortalece os seus, que traz força ao cansado, que revigora a nossa alma. E o salmista, que foi lido, o Salmo 42, pergunta, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Não, eu tudo posso naquele que me fortalece. A gente não pode ficar como gosta, não, mas eu não consigo. Ah, meu irmão, isso é uma flagrante oposição à fé. E se você crer nisso, você realmente não vai conseguir. Tudo posso naquele que me fortalece. E também você nada pode se você não se entregar a esse fortalecimento. Então, é a questão da gente crer. Porque quem crê, recebe a força que vem do alto. Esse se esforçar vem de você empregar força. De até mesmo de você se forçar nessa direção. E Deus vai te ajudar. Veja, Jesus, que é Deus, ele veio à Terra e por 30 anos ele trabalhou um trabalho pesado, trabalho de carpintaria, cuidou dos seus irmãos mais novos após o falecimento do pai. Ele ralou aqui na Terra. Nos 30 anos como carpinteiro e depois 3 anos e meio, viajando para todo lado, atendendo pessoas sem parar. Então, se ele teve esse esforço, quanto mais nós devemos nos esforçarmos. A gente precisa ter essa mesma atitude que houve em Jesus, essa humildade de dizer, com ânimo ou sem ânimo, eu tenho o que produzir, eu tenho o que fazer. E veja, ninguém vai fazer por você, queridos. O que só você pode fazer, ninguém vai fazer. Então é você que tem que ir lá.
Nem Deus vai fazer o que você tem que fazer. É por isso que Jesus perguntava, você quer ser curado? Você quer? Então tem que ser algo que parte de você. Você tem que querer isso. Porque você é o seu teto. Você não vai passar do limite que você se autoimpôs. Se você está colocando esse teto, esse limite, como é que você vai passar? É você mesmo que está se colocando esse limite. Então, se você, por exemplo, dá razão ao desânimo, se você acolhe o desânimo, você está botando um teto, meu irmão. Você está botando um teto e você não pode passar um teto que você se autoimpôs. Então, se você estuda pouco, você está botando um teto acadêmico, um limite acadêmico onde você vai chegar. Se você trabalha pouco, se você se esforça pouco, se você se dedica pouco, se você faz pouco todo dia, lembra da lei do todo dia? Se você faz pouco todo dia na direção do seu objetivo, você mesmo estabeleceu um teto para onde você vai chegar. Você. Não foi nem o diabo, nem Deus. Depois você vai reclamar, foi o diabo. Ou vai reclamar com Deus, Deus, por que eu não estou chegando nesse sonho? Meu irmão, você está botando esse teto, fazendo pouco na direção do objetivo que você tem. Se você se dispor a fazer muito, Deus te fortalece. Se você não se dispor, Deus vai fazer o quê? Vai até te chamar, vamos, 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 vamos. E se a pessoa ficar lá, não, hoje não, hoje não, hoje não, hoje não e nunca não. Ninguém pode fazer por você, porque só você pode viver a sua vida. Ela é sua, prestem atenção. A sua vida é sua, ela é você. Só você pode viver a sua vida. Então, seja o que você gostaria de ser. Trabalhe na direção de onde você quer chegar. Não seja um mero sonhador, porque tem aquelas pessoas que ficam sonhando, né? Ai, isso, isso. Não, enquanto tem gente sonhando, tem gente realizando, trabalhando na direção dos seus sonhos. Veja, o sonho do futuro é construído com as ações que você executa hoje. Hoje. Se você tem um futuro grande, você é uma pessoa grande nisso. Bom, então a sua ação hoje deve ser grande para chegar nesse futuro grande. Se a sua ação for pequenininha, como é que você vai chegar naquele futuro grande? Não, você tem que já ter uma ação condizente com esse futuro que você quer e uma ação que vai em uma crescente. Porque também não adianta você começar com todo aquele empenho, de novo, a lebre e a tartaruga, e ir numa decrescente. Não, não vai chegar. A sua ação tem que ser na direção do seu objetivo, tem que ser em uma crescente. Tem que ter esse empenho. Irmãos, essa palavra, fé, o justo vive pela fé, pela escolha que ele tomou. É uma fé, é uma decisão. Eu estou indo e acabou, com ânimo, sem ânimo, com empolgação, sem empolgação. É por isso que o apóstolo João diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você quer vencer o mundo das circunstâncias, o mundo das emoções desordenadas, o mundo do começa e para, o mundo do desistiu, o mundo de não vai dar certo, não vou conseguir, não dá. É pela fé, meu irmão. Você tem que crer. Você tem que passar por cima dos limites, você tem que passar por cima das emoções desordenadas, passar por cima do desânimo que o diabo lança, ou que o seu ser lança, passar por cima de tudo isso. Eu não quero saber de nada disso, não é a palavra de Deus para mim, não é condizente com a minha fé. Eu não creio no desânimo, não creio nele. Eu creio que Deus me manda prosseguir. Essa é a vitória que vence o mundo, a minha fé. Tudo é possível àquele que crê. Não é isso que a gente aprende? Tudo é possível àquele que crê. E, meu irmão, nada é possível àquele que não crê. Se não crê, não é possível. Pronto, já fim da história. Não é possível. Se a pessoa não crê, não é possível. Agora, se a pessoa crê, e crê não só sendo um sonhador, é crer dizendo, eu creio, eu vou adiante. Venha o que vier, apareça o que aparecer, a emoção que eu tiver sentindo, não interessa. Eu vivo pela fé. E é por isso que eu vou adiante. Eu creio que Deus vai me fortalecer.
Eu acordei desanimado e sem forças, mas eu creio em Isaías 40. Ele traz força ao cansado. Ele revigora as forças de quem não tem nenhum vigor. Não sobrou nada. Emocionalmente, sobrou nada, Deus. Estou sem força, sem alegria, sem ânimo. Estou na lona. Mas eu creio. Desculpa, diabo, desculpa, emoções desordenadas. Eu creio. Eu sou uma pessoa da fé. Eu creio que Deus me fortalece. Eu creio que Ele me revigora. Eu creio que Ele vai trazer força, Ele vai trazer uma capacidade do alto. Eu creio que eu tudo posso naquele que me fortalece. Deus está, irmão, com toda a capacidade, uma força para te dar. Mas você tem que crer. E tem que querer. Deus, eu quero. Eu estou me levantando aqui dessa cama porque eu quero, eu creio, eu quero ser curado. Eu creio que posso. Porque eu sei que você vai me fortalecer. E você dá o passo, meu irmão. Aí Deus está vendo a sua fé, Deus está vendo o seu empenho, a sua decisão, a sua coragem, a sua determinação, a sua perseverança. Eu não vou arredar o pé, eu não vou desistir. Não vou. E aí Deus vai te dar forças para atravessar, porque é promessa dele que ele revigora, ele traz forças. Já vi isso acontecer 1 milhão de vezes na minha vida e na vida de outros que a gente lê e vê. Então, irmão, é questão de crer e receber, porque ele vai dar. A parte dele, ele nunca, nunca falha. Amém, queridos? Vamos fazer então uma oração sobre isso? Quem estiver desanimado, quem estiver desencorajado com seus projetos, os seus sonhos, aquilo que você tem desejado, inclusive nessa pandemia, né, da gente ficar, às vezes, confinado, às vezes, muita coisa, né, foi mudada, foi atrapalhada, foi prejudicada. Realmente eu sei, estudos foram interrompidos, concursos foram interrompidos, muita coisa foi, né, colocado no stand-by, porque para ver como a economia vai reagir, como as coisas vão funcionar. Então, muita coisa, muita gente ficou desencorajada. Poxa, a economia está ruim, o comércio está ruim, está tudo muito ruim. Mas, meu irmão, é hora de se animar em Deus. É hora de buscar forças nele. E os projetos que você tem, não vamos desistir de nenhum. Porque isso não é a palavra de Deus para você. A palavra de Deus é prossiga, a palavra de Deus é vamos em frente, vamos à luta, vamos à guerra, porque eu estou aqui para te fortalecer. Vamos orar então? Senhor meu Deus, nós queremos clamar ao Senhor, o Senhor de toda força, o Senhor que não desampara o cansado. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha com essa provisão, com essa graça, fortalecendo os teus filhos. Eles receberam a tua palavra, entenderam a importância de não dar valor às emoções desordenadas, de não crer no desânimo, mas de crer no Senhor, de confiar que o Senhor trará o amparo, a força necessária. Então, Senhor, vem com essa provisão. Nos ajuda no caminhar, no marchar, nos ajuda em cada passo. Nos ajuda a todo dia nos aplicarmos em direção da decisão que tomamos, nos ajuda a vencer cada obstáculo, nos ajuda a triunfar sobre toda e qualquer adversidade, nos ajuda a superar as circunstâncias e, como diz Thomas Kempis, que está aí na glória contigo, a conquistar a nós mesmos, a vencer esse grande combate de resistirmos quando nós mesmos nos atrapalhamos. Que nós venhamos a viver pela fé. Nos ajuda, Senhor, a sermos conduzidos pela Tua palavra e somente pela Tua palavra. O que não for palavra Tua, o que for de desânimo, de depressão, de cansaço, que a gente não acolha isso. Que a gente acolha o que for palavra Tua e creia em Ti. E o Senhor trabalhe em nós, o Senhor nos edifique, o Senhor construa em nós um sonho, um futuro maravilhoso na Tua presença.
Realize essa obra, Pai, maravilhosa, uma obra maior do que nós mesmos, que nós venhamos ser fortalecidos do alto, pela fonte de todo poder. Te pedimos pela tua graça maravilhosa, te pedimos por toda boa dádiva, todo dom perfeito que vem do alto, descendo do Pai das luzes. Vem sobre os teus filhos, Pai. Abençoa o lar de cada um, a vida de cada um, o sonho, o projeto, a vida profissional, acadêmica, tudo, Senhor. Seja abençoado pelas tuas mãos. Nesse domingo de manhã que nos colocamos na tua presença, que essa bênção maravilhosa do Senhor alcance a todos, a nossa família abençoada pelo Senhor. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.